Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abdrushim, o Senhor do juízo final. Ele é o autor, portanto, da mensagem do Graal na luz da verdade, obra oficial em 3 volumes, que é editada pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, www.mensagemdograal.com.br. Oremos. Senhor, nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021, 15 horas e 43 minutos, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 18 graus, tempo chuvoso, nublado, chuvoso. As chuvas estão voltando. Tão importantes chuvas, né? Sem água nós não temos como viver. Imprescindíveis e abençoadas chuvas. Nos últimos 2 vídeos eu estava falando sobre a Igreja Cristã do Santo Graal na luz da verdade. Então é uma ideia minha, um pensamento meu, que tem que existir essa igreja no sentido de difusão e vivência da mensagem do Graal, que é o novo Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho do Espírito da Verdade, a nova palavra viva de Deus, que nos possibilita a salvação e ao mesmo tempo ela nos julga, né? Se somos adequados para os novos tempos, considerando então o trigo ou então o joio, que seria imprestável. Então esses são os tempos do juízo final, que tudo tem um prazo final de conclusão para nós. O tempo destinado aqui a nossas peregrinações na Terra, né, as encarnações, para nos tornarmos servos úteis do Senhor. Então esse prazo está se encerrando. Mas a Terra não vai perecer, ela vai ser renovada e vai haver o reino do milênio. Uma nova civilização, civilização da luz da verdade, né? Onde os seres humanos vão ter aquela boa vontade, humildade para vibrar, se sintonizar na vontade de Deus. Então a predominância do raciocínio, da presunção, da vaidade, da ganância, isso vão ser águas passadas. Então é isso que nós guardamos, né? Esperamos estar entre esses, né? Esses eleitos. Enfim, isso é previsto muitas catástrofes na Terra, com a vinda do grande cometa, e isso, a gravidade vai ser de acordo com o estado interior do ser humano. Se ele se sintonizar na luz da verdade de Deus, ele sempre será ajudado, mesmo que ele tenha que desencarnar, mas ele vai praticamente desencarnar sem dores, né, vamos dizer assim, e
aliás, pode até sofrer dores, né? Ter mortes terríveis, mas tendo esse auxílio, pode ser uma morte rápida, ou então ele vai ter essa força interior para superar isso. E o mais importante é o seu estado interior, né? Que ele possa, nós, né, possamos desencarnar quando chegar a nossa hora, dependente do motivo que for, mas fortalecidos interiormente, né? Para superar, passar esse um momento crítico, e no além matéria, sermos auxiliados e direcionados a um lugar compatível ao nosso estado interior, né? Porque no além matéria é igual espécie, tração da igual espécie, é a lei da gravidade espiritual. O estado da nossa alma, se ela estiver leve, luminosa, vamos nos direcionar a regiões planícies, enfim, regiões luminosas, convivendo com seres, né, da nossa igual espécie. Agora, se tivermos pesados, nossas almas carregadas de apegos, enfim, paixões, vaidades, os pecados capitais, vamos ficar presos na terra, porque nossa alma, vamos dizer assim, se tornou densa, né? Ela ficou presa aqui na região material, ou então até recebe a condenação eterna, né? E isso, eu vou fazer alguma reflexão sobre isso. Onde que estaria o inferno, né? O inferno de matéria fina, vamos dizer assim, né? O plano astral. Eu penso que aquelas pessoas que estão com almas carregadas, elas não conseguem ir para a matéria fina, né? As regiões boas de matéria fina, ou mesmo de matéria grosseira fina, porque a matéria grosseira é dividida em três setores, né? O mais denso, que é o nosso, o intermediário, onde tem os nossos corpos astrais, e aquela região mais fina, né? E como é a matéria grosseira, é a mesma espécie, convive nesse mesmo espaço. Então, tudo relacionado à matéria grosseira está aqui no nosso, convivendo aqui do nosso lado, né? Porque essas, embora não sejam visíveis para nós, né? Pelo menos quem não é evidente, essa mesma espécie permite estar no mesmo espaço, diferente da matéria fina. A matéria fina de onde procede nossas almas é uma espécie muito diferente, né? Não digo totalmente porque é material também, mas é uma espécie diferente, a substância, né? É mais forte, é mais luminosa, é menos densificada, muito menos, né? Então, não está no mesmo espaço. Não está no mesmo espaço. Ela está, vamos supor, mais próxima do reino espiritual, né? Em direção à luz, vamos supor assim, de Deus. Porque vamos entender a questão das substâncias de Deus, que vem da irradiação de Deus, né? Quando, vou dar um pequeno resumo, né? Quando ele era um único ser, o que ele irradiava, né? Do seu corpo, ela não tinha ligação, vamos supor, era uma radiação que era uma espécie de cobertor para ele mesmo, né? Porque ele também não tinha sólido, ele pairava, ele tinha asas, vamos dizer assim eu penso, né? Então isso pela lógica da própria mensagem do Graal, dados que a gente vai podendo refletir e tentando fazer uma ideia de como que é, né? Mas essa radiação de Deus, ela se expandia até uma determinada distância, né? Quanto mais próximo dele estava, mais repleto dessas irradiações. E conforme elas iam se distanciando, elas iam desaparecendo, tal como, por exemplo, uma gota de orvalho, uma gota de chuva, que ela desaparece, ela se evapora, porque
não houve algo que fizesse uma consistência nela, vamos supor assim, tornar-se ela um estado sólido, né? Então, vamos dizer assim, ela desaparecia nessas essas radiações. Agora, do momento que ele decidiu fazer criações, enfim, mudar é, seu estado físico, vamos dizer, de constituição do seu corpóreo, enfim, seu estado vivente. A maneira como ele fez isso, eu até em alguns vídeos cheguei a refletir sobre isso e explanar um pouco, né? Ele tirou de si uma partícula, vamos supor, de energia positiva, porque os filhos de Deus, o próprio Deus, enfim, o Filho de Deus é praticamente a mesma substância viva, mesma estrutura que o Deus possui, né? Tal pai, tal filho, né? Então tem uma cruz encrustada na fronte, né? No crânio de Deus, vamos dizer assim. É uma cruz que é a cruz isósceles, né? De barra vertical e horizontal do mesmo tamanho. É a cruz isósceles, tamanhos iguais. A barra vertical é positiva e a barra horizontal é negativa. Então existem sempre esses dois polos de energia. Agora, no organismo de Deus, essas substâncias sempre eram exatamente iguais, vamos dizer assim. Essa é uma teoria, né, como eu faço, né? E também, naturalmente, com dados lógicos que tem a mensagem do grau. Então, a vida que vem de Deus, o moto perpétuo, o organismo, a forma vital da sua vida está relacionado nisso. Porque a barra vertical cria, né, uma partícula negativa e ela libera. Depois a barra horizontal, vamos supor, é vão em sequência, né? É a partícula inenteal, né, que é não criada, a partícula da vida de Deus, né? É viva, que se chama inenteal, não criada. Enteal é um ente, é um ente criado. Inenteal é não criado, né? Então lança aquela em sequência, forma como se fosse um lampejo, né? Libera uma partícula positiva. Na sequência, uma partícula negativa. São as duas energias existentes. Depois ela circula no organismo e quando chega no coração, isso é teoria, como imagino como funciona a, o mecanismo da vida eterna de Deus. Quando chega no coração, que é o local onde está o amor, concentrado o amor, né, de Deus, a sede do amor de Deus está no seu coração. Ela, com a pressão que existe no coração, essa substância quando chega, vamos supor, na corrente vital, na corrente sanguínea, vamos dizer assim, quando chega no coração, essas duas partículas se encontram e se unem. E aí dá a pulsação. Então esse é o mecanismo da vida, né? Então é um circular da vida, né? Essas energias são liberadas, quando elas se encontram no coração, elas se unem e se fundem, se tornando a energia inenteal. E esse é o mecanismo, e vamos dizer assim, e dessa fusão que acontece, contínua fusão, vamos até podia colocar assim percentual só para ter uma ideia, 90% seria, né, dessa energia inenteal necessária para a própria alimentação do organismo de Deus, da vida dele, né? Da mesma forma que nós temos os alimentos, né? Necessitamos disso para a nossa subsistência, né? Vamos dizer assim, uns 5% dessa energia, ela volta para, vamos dizer assim, para realimentar essa cruz e possibilitar o surgimento de novas partículas. Isso é contínuo, né? Como se fosse um pulsar, né? Então, para
a energia necessária, vamos dizer, cerebral para essa cruz óssea é uma cruz brilhante, magnética, não existe nada mais magnético, mais brilhante do que essa cruz. Magneticamente, elas chamam, né, essa alimentação, esse percentual, vamos dizer assim, de residual dessa energia inercial é atraída novamente para essa cruz e forma novamente essa partícula negativa e positiva. E essa é a sequência. Enquanto 5% é liberado, né, quando ela se funde no coração, que é a irradiação. Aí está a irradiação de Deus, que é liberada do corpo. Então, no organismo humano, poderia fazer uma analogia, né, dessa substância, que, por exemplo, do nosso alimento. Né? Só como nós somos criatura, nós não formamos a essência vital. Né? Então, dependemos de coisas eternas, por exemplo, dos alimentos. Então, os alimentos se transformam no nosso organismo. Vamos dizer que 90% dos nutrientes são essenciais para o funcionamento e manutenção do nosso organismo. Então, vamos dizer também que uns 5% dessa energia, dessa substância que é produzida através dos alimentos, serve para alimentar o nosso cérebro, né? Para termos pensamentos, enfim, e darmos continuação à nossa vida. Enquanto que os outros 5%, vamos supor assim, são o que o nosso corpo excreta, né? Seja através do nosso organismo, dos nossos intestinos, vamos dizer assim, ou então dos nossos suor, são coisas que são excretadas em nosso organismo. Então, estou fazendo uma analogia do ser humano para com Deus. Então, essa irradiação de Deus, ela é o que está, não depois dessa transformação desse mecanismo, não são mais úteis. Mas, de certa forma, tudo tem utilidade. Essa própria irradiação de Deus, né, naquele estado, quando ele era um ser único, servia como um cobertor para que ele ficasse protegido do que existe no espaço. Porque o espaço é o nada. O espaço infinito é o nada. É o zero absoluto, né? Aquele estado que a física identificou de menos 273,15 graus centígrados, né? Parece, pode ter algum engano, mas deve ser isso. Não, é menos 273,15 graus, que é a temperatura mínima que existe, é o estado que não existe nenhuma partícula. Então, isso é que existe no espaço infinito. Agora, tudo que é criado tem substância, então tem começo e fim. Então, tudo que existe, tudo que tem substância forma corpos, forma mundos, ou então forma organismos, de acordo com cada mundo que existe. E ocupa um espaço. Tudo que tem substância, por mínimo que seja uma partícula, um átomo, ocupa um espaço, porque tem substância. Mas tudo que ocupa, que tem um espaço, substância, tem início e fim. Seja um simples átomo, uma molécula, seja nossos corpos, seja um país, uma cidade, um planeta, uma galáxia. Então tudo, até o universo material também. Então 7 universos materiais, tudo ocupa um espaço. Então isso existe uma grande dúvida aí da ciência, da astronomia, quando fala, nós não sabemos se o universo ele é finito ou infinito. É finito ou infinito? Tem começo, início e fim, ou tem começo e não tem fim? Então existe essa polêmica, né? Mas isso é um grande equívoco, porque tudo que tem substância tem começo e fim. O que é infinito é o nada, o espaço vazio, totalmente vazio. Então Deus, a própria irradiação dele, serve como uma espécie de colchão, porque ele não fica a perfeição de Deus,
existe isso, né? Então ele não viveria no espaço que ele é o nada, né? Vamos supor, diretamente do nada, porque é uma temperatura menos 273,15 graus centígrados, que é impossível para a vida. Então, no próprio espaço, a perfeição de Deus existiria isso. A irradiação dele faz um colchão, um manto natural, né? Ele sempre é circundado por as suas irradiações, que serviriam para isso, né? Agora, tem outras questões que a gente vai montando o quebra-cabeça de uma teoria, né? De como é o organismo, como funciona Deus, como ele fez para mudar seu estado, né? Tem tudo isso. Então, podemos ver as três qualidades de Deus, intrínsecas em Deus, que é a sua pureza, a sua justiça, o seu amor. Isso sempre esteve em Deus, são suas qualidades intrínsecas. E aonde que pode, se o amor, a sede, indiscutivelmente é no coração, né? E no ser humano também, o nosso espírito, a nossa sede é no coração. A pureza tem que ser nos nossos pensamentos, está aqui na cabeça, no crânio, onde geramos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos têm que ser puros. Puros. Então aí está a pureza, aí está a pureza do pensamento. Isso é o fundamento nosso, que sem pureza nos nossos pensamentos, tudo está perdido. Daí é a frase do real Messias Abdursim, que ele sempre insistia, né? Até ele implorava o ser humano, né? Assim, mantenha puro o foco dos vossos pensamentos. Com isso estabelecereis a paz e sereis felizes. Isso é um fundamental. E, e Jesus também dizia, né, que pelos seus olhos, né, pelo que entra nos seus olhos, você encontra a desgraça ou a felicidade, conforme você interpreta e conforme você enxerga as coisas. Né? E até tem aquele evangelho apócrifo, né, de Tiago, que eu penso que Tiago, não, de Tomé, né, Tomé, que ele disse uma frase que é bem possível, eu acredito que Jesus tenha dito, que aquela questão assim, é a seguinte, que valorizando o espírito, que tudo o que é fundamental é a salvação do espírito. Não importa o que te ocorra aqui na matéria, mas se for necessário para a sua salvação espiritual, então ele dizia, se não é capazes de enxergar com limpidez e o que você enxergar te corromper interiormente, tá certo? Seja questão de materiais, ganância material, que te incita a roubar, ou então essa questão sensual de você olhar uma mulher com olhos maldosos, vamos dizer assim, né? Puramente materiais, não enxergar um amor puro, mas tiver essa ganância, esse sensualismo que te leve à desgraça, enfim, ou seja, o alimento, né? Que você tem um alimento, você coma como um animal. A gente fala como animal, mas o animal ele tem limite, né? O animal ele não se excede, ele come o necessário para si, a não ser que é o animal doméstico, que ele é super alimentado por seu dono, proprietário. Então aí vemos aí gatos, né, gordos, cães, né, principalmente gatos, né, que ele é mais, fica mais tranquilo, né, e se ele comer com muito ele engorda, né, enfim. Então são essas questões nossas que nós acabamos nos prejudicando e nos perdendo através dos nossos olhos e de nossas atitudes. Então aquele que não se modera no seu alimentar, ele tem que fazer às vezes uma coisa radical para não se prejudicar a sua saúde. Às vezes tem que partir para algum método radical. Então, para os bens materiais, né, a riqueza material, tem que haver um mecanismo para a moderação, ou seja, o equilíbrio necessário que existe tem que ter a ver em tudo. Então, nesse
esse Evangelho de Tomé tem um dito bem radical de Jesus, que Jesus teria dito. E é bem possível, né? E, e pelo radicalismo, né, das suas palavras, nem quando foi oficializado o cristianismo, né, através do catolicismo, eles não incluíram, né, na Bíblia, né? Então, porque tem coisas meio incompreensíveis, né? Então ele dizia assim: se os teus olhos você não é capaz de enxergar com limpidez e através do que você vê, você se corrompe interiormente, você vai te levar à perdição, então fure seus olhos, se torne cego. Né? Se a tua mão te faz roubar, né? Se você roubar, assaltar, assassinar, corte a sua mão. Era assim que ele falou. Né? Então, esse sentido, que eu acho bem possível que Cristo tenha dito isso mesmo, ele estava querendo dizer o seguinte, que pensando no Espírito, na sua salvação, se for necessário um radicalismo, né, então faça isso. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu creio que hoje, acho que praticamente ninguém vai fazer uma atitude tão radical como essa. Pode até ser, né? Mas isso porque nós não temos muito conhecimento assim das reais dimensões das nossas atitudes, né? Antigamente as coisas eram mais claras, né? O ser humano era mais intuitivo, ele tinha uma percepção maior de se ele estava errando ou não. Então ele poderia tomar maiores atitudes. E própria quando ainda não existia o pecado, né? O ser humano se ele intuitivamente ele percebia nitidamente qualquer coisa que estivesse errado. Ele teria que lutar muito para cometer algo errado, né? Porque gritava dentro dele, né? Que está errado. E os próprios enteais também falavam assim severamente, né? Conosco, né? Está errado, não faça isso, impedir. Então o ser humano tem que lutar muito para cometer um pecado, né? Hoje em dia não, porque o raciocínio tomou muito conta, ele dominou muito, né? Vamos supor, reprimiu muito nossa intuição. Então ele encontra desculpas e vai inventando mentiras e então isso também a nossa percepção diminuiu muito, né? Porque o raciocínio e as nossas imaginações, ilusões se tornaram muito fortes. E a nossa realidade só aparece mesmo depois da nossa morte, quando nós vamos desencarnar, porque aí vamos ser só intuitivos. A realidade nossa, nua e crua, vai ter que aparecer. Né? Porque o raciocínio é só material, só serve aqui como uma ferramenta mais aperfeiçoada para a nossa atuação aqui na matéria. Mas então eu estava falando sobre essas questões da radiação. Eu desviei um pouco do assunto, mas estava falando de Deus, né? da sua radiação. Que a sua radiação, estava explicando sobre as criações, né? Então essa radiação de Deus, ela nas suas três qualidades, ela também mudava de intensidade. Então eu falei, a sede estava falando sobre o pensamento, a sede da pureza é na cabeça. Então vamos falar em Deus, está aqui na sua cabeça, onde geramos os pensamentos. A sua justiça está aqui na garganta, onde pronunciamos a nossa palavra, né? que julga, né? Declara. Né? Então eu penso isso pela lógica. Né? Então eu estou pensando como seria. Né? Agora, então, estava falando da irradiação da cruz ossos de Deus. Eu imagino assim, ela funciona dessa forma, porque ela é magnética. Ela atrai, vamos supor, substância no organismo de Deus, para que ela possa sempre gerar continuamente a substância inercial negativa e positiva, em sequência. Né? Então ela atrai a substância nessa barra que se forma, essa radiação atrai, né? A barra, por exemplo, é como se fosse uma antena, né, magnética.
A barra vertical forma a energia positiva. Então, essa própria disposição vertical, ela cria uma substância positiva, que é ativa. Então, ela concentra e no centro dessa cruz, ela libera. Então, atrai a barra, como se fosse uma antena, atrai a substância, ela vai se concentrando no centro, né? E aí ele libera. Depois, a mesma coisa com a barra horizontal, que é para a energia negativa. Então, no organismo de Deus, existia exatamente 50% de constituição positiva e negativa. Então, e esse estado de Deus não permitia nenhuma modificação. É um estado de perfeito equilíbrio entre o negativo e o positivo, e nisso é um mecanismo que não permitia nenhuma modificação. Isso sempre foi assim, porque Deus é eterno. E nós, como criaturas humanas, não é possível a nós fazer assim ter uma ideia mais profunda do que a vida, né? A eternidade de Deus, porque como somos criaturas, isso está praticamente fora de nosso alcance. Isso está praticamente fora de nosso alcance. Deixa eu ver aqui quanto estamos aqui. 31 minutos. Já estamos encerrando aqui, porque esse é o tempo que encerra. Vou procurar continuar com esse tema, né? Em sequência. Então, shalom, muita paz, muita luz.